Rider Zets é a série da vez lá no Japão e também aqui no Brasil. Pois é, a série está sendo exibida todos os sábados às 11h30 da noite ao vivo lá no canal da Tokusatsu de forma gratuita. Porém, após a transmissão dos episódios, eles ficam disponíveis apenas para quem for assinante do Seja Membro. E galera, a série vem surpreendendo e muito. E a ideia do vídeo de hoje é o quê? Comentar um pouco com vocês. No caso, eu vou trazer as minhas primeiras impressões sobre Kamen Rider Zets. Fala galera do canal Tokuvlog, beleza pessoal? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E galera, hoje é dia de falar de Kamen Rider Zets. Comentar um pouco sobre a série, será que ela tá boa, será que não? Vamos descobrir isso hoje. Mas claro, antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative esse sininho e claro, não esquece, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então galera, sem mais enrolações, bora começar. Para você que tá um pouco perdido e se perguntando, afinal de contas, Thiago, como assim? Quem é o Kamen Rider Zets? Kamen Rider Zets é a 40ª série da franquia Kamen Rider e a 7ª da Era Reiwa. A série estreou lá no Japão e aqui no Brasil no dia 7 de setembro de 2025. E a série nos apresenta o Baku Yorozu, um jovem autoproclamado comum, que leva uma vida bem entediante e bastante monótona, mas que quando adormece se transforma em um agente invencível, graças à sua habilidade de sonho lúcido, que lhe permite controlar os seus próprios sonhos. Dentro desses sonhos, ele luta para resgatar a heroína prisioneira, Nen. No entanto, no mundo dos sonhos, monstros chamados Nightmares aparecem, tentando transformar pesadelos em realidade. Com o cito que obteve seu sonho, Baku se transforma em Kamen Rider Zets para assim proteger os sonhos das pessoas e todo o mundo. Basicamente, a série se trata disso e ela está sendo exibida todos os sábados às 11h30 da noite lá no canal da Tokusatsu. E pra você que quer conhecer um pouco da série, os 5 primeiros episódios dublados estão disponíveis gratuitamente lá no canal. Se você pesquisar lá Kamen Rider Zets dublado, você vai achar esses 5 primeiros episódios. Se você quiser, vá lá e dá uma conferida pra ter as suas primeiras impressões sobre a série. E se curtir, já sabe, né? Assine, seja membro e seja feliz. Tá, mas aí você me pergunta, beleza, Thiago, mas afinal de contas, a série tá boa? Quem são esses personagens que você comentou? Pra começar, a gente tem o Baku Yorozu, que é o Kamen Rider Zets. E pô, pra mim, o Baku, ele é um bom protagonista. Ele chega a ser engraçado algumas vezes e ele tem muita coisa que a gente vê em outros protagonistas, né? Ele tem uma questão de azar que lembra bastante o próprio Ryotaro de Kamen Rider Denyo. E pra mim, pelo menos nesse primeiro momento, detalhe que eu assisti a série até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu assisti até o episódio 12, ele tá indo bem, tá sendo bem trabalhado, tá sendo bem desenvolvido, a gente tá tendo uma bela evolução dele como um agente, a gente vê que ele tá aprendendo aos poucos, tá aprendendo como usar seus poderes e tudo mais, então, pra mim, o Baku tá sendo muito bem trabalhado até aqui, tá sendo muito bem desenvolvido. E a gente também tem o Zero, que é a moto do Baku, e tecnicamente o chefe dele, dá pra dizer que sim, né? Cara, o Zero, ele é um personagem bem misterioso, a gente não teve muitas informações dele até o momento, mas eu acredito que ele é um ponto muito chave para a história central da série. É um personagem bem misterioso que a gente não teve muitas informações, mas que eu acredito que muito em breve eles vão começar a trabalhar, até porque ele parece ter um ponto bem importante na história central. Temos a Nen. A Nen, ela é uma personagem que, cara, ela, pelo que a gente tá vendo aí no andar dessa história, ela vai ser muito importante para a história dessa série. E provavelmente ela também tem um pé bem importante na história central. Parece que ela tem muito a ver com a criação dos Nightmares, pelo menos essa parte é especulação minha. E cara, ela é uma personagem que eu tô muito curioso pra ver como foi parar nesse mundo dos sonhos, por que ela não acorda e tudo mais. Tô falando bem por alto aqui porque pra não dar spoiler, né, também pra atiçar você a ir lá ver a série. E cara, pra mim, a Nen, ela é um ponto bem chave pra gente entender o que acontece no mundo dos sonhos, e quem são os Nightmares e tudo mais, até porque ela também tem uma bela ligação com o Nox, né? Ô Thiago, quem que é Nox? Nox é o vilão da série. O Nox, ele é um vilão que, pô, é bem misterioso, mas que tem uma ligação com um personagem que eu vou falar daqui a pouco. E cara, o Nox até aqui ele tem se mostrado um bom vilão, um cara bem misterioso, bem forte, ele consegue bater de frente com os Zeds até mesmo quando ele tá transformado. E pra mim ele é um vilão que promete bastante, promete muito, trazer boas reviravoltas, ele é um vilão que eu tô botando muita fé. E o que me lembra a ligação que ele tem com outro personagem, que é o Fujimi. Ele tem uma ligação muito legal com o Fujimi, o detetive que tem na série, que acredita nos Nightmares assim como o Baku e tudo mais. E o Fujimi, ele é um personagem que, até o momento, conseguiu dar algumas pistas bem interessantes sobre a trama central, sobre o Nox e tudo mais, e cara, ele é um vilão que eu acho que vai ser essencial pra gente entender o que também tá acontecendo na questão desses sonhos e tudo mais. Acho que ele, juntamente com o Nox e a Nen, vão ser um ponto-chave pra gente entender o que tá acontecendo com os sonhos, até porque ele tem uma ligação com o Nox, né? Não vou dizer qual que é pra não dar spoiler, mas ele tem uma ligação. E essa ligação não é uma ligaçãozinha simples, é uma ligação bem forte.
bem forte. E nós temos também a Nezuko, que é a parceira do detetive Fujimi. E, pô, pra mim ela tem sido uma personagem ok. Ela não tem tido grande destaque, a gente não sabe muita coisa dela, então, por enquanto, a gente não tem muito o que falar sobre ela. Pelo menos, pra mim, ela tem sido uma personagem ok. Deve ganhar um desenvolvimento no decorrer da série e tudo mais, mas, por enquanto, tem sido bem ok mesmo. Diferente da Minami, a irmã do Baku. Por quê? Porque, por ser irmã do Baku, a gente não sabe se ela tem essa habilidade dos sonhos lúcidos e tudo mais. Tá rolando um especialzinho dela, que eu ainda não assisti, então, mas devo assistir em breve. E, cara, pelo que a gente tá vendo aí no decorrer dessa história, ela logo vai descobrir a questão dos sonhos, do Baku ser um agente e tudo mais. E eu quero ver como é que vai ser a reação dela quando ela descobrir. Porque é nítido que ela se preocupa muito com o Baku, com essa questão dele ser azarado e tudo mais, tá sempre se acidentando quando vai ajudar alguém. Então, pra mim, ela é uma personagem que é bem legal e que tem bastante potencial. Principalmente porque eu quero ver se ela também tem essa questão dos sonhos lúcidos, que até o momento na série não foi falado nem mostrado. Pelo menos até agora. Tá, mas aí fica a pergunta, a série tá boa? Bom, galera, pode ficar tranquilos porque não vai ter spoiler nessa parte, nesse vídeo não vai ter spoiler. Como é o vídeo de primeiras impressões, vai ser sem spoiler, tranquilinho, pra você que não conhece a série, conhecer. E cara, respondendo a pergunta, tá boa sim. A série tá muito boa. A história da série, até aqui, ela tá muito bem redondinha, tá muito bem construída. Nesses primeiros episódios, a gente tem tido a apresentação de arcos, então os arcos que foram apresentados até o momento foram bem interessantes. O arco do Baku, o arco da Nen, o arco de outros personagens, tá sendo bastante interessante os arcos que foram apresentados. Pra mim, a série tem bastante potencial. É uma história bem interessante, eu quero muito ver como vai se desenvolver essa questão de quem são os Nightmares, quem criou eles, como eles surgiram. Eu tô muito curioso para ver como eles vão explicar tudo isso, essa ligação do Nox com o Fujimi, eu quero ver como vai ser trabalhada, como vai ser desenvolvida. Então, pra mim, a história da série, ela tá muito boa até aqui. Eles estão explicando tintim por tintim. Nesses últimos episódios mesmo, eles explicaram um pouco sobre como funcionam os poderes dos Zets e tudo mais, que cada uma daquelas bolinhas que ele põe no cinto, cada uma representa um poder. Então, a gente tá tendo as coisas muito bem explicadinhas, a gente tá tendo umas dicas sobre algumas consequências que podem ter sobre essa questão dos Zets sempre se transformar e tudo mais, né? Algo que o Nox solta durante os episódios. Então a série, nesse primeiro momento, tá muito boa. Por quê? Porque ela tá conseguindo apresentar os arcos, e que são arcos que têm bastante potencial e que são bastante interessantes. E que, se forem bem trabalhados, meus amigos, vai ser muito bom pra nós que tá assistindo, né, galera? Pra gente que tá assistindo vai ser muito bom. E, cara, um outro ponto positivo é o visual da série. Visualmente falando, a série é muito bonita. As formas que os Zets usam na série são bonitas demais. São formas muito bem estilizadas, muito bem desenhadas, muito bonitas. A forma que o Nox ganha quando ele se transforma também é muito bonita, bastante chamativa, pra falar a verdade. E, cara, pra mim, visualmente falando, a série tá muito boa, dá pra ver que tá tendo todo um capricho por detrás, até porque é uma série que não tá sendo exibida somente no Japão. Tá sendo exibida em outros países, aqui no Brasil, em alguns países da América Latina, tá sendo exibida lá nos Estados Unidos, em outros países, então dá pra ver que eles estão tentando caprichar bastante. Até a questão do CGI, que a gente sabe que a Toei é famosa por não fazer um CGI muito bom, dá pra ver que eles estão caprichando, que tá um CGI bem melhorzinho e tudo mais. Então, visualmente falando, a série dos Zets tá acertando demais e pra mim tá surpreendendo bastante, porque dá pra ver que eles estão tendo um cuidado maior com relação a isso nessa série. E outra coisa que, como eu disse, que é muito boa, é o desenvolvimento dos personagens. Pra mim, os personagens estão sendo muito bem desenvolvidos, a gente vê que tá rolando um desenvolvimento aos poucos. Nesse primeiro arco, dá pra ver que o desenvolvimento maior tá sendo do Baku e um pouquinho do Fujimi, mas muito mais do Baku, até porque o Baku é o protagonista da história, então é normal ele ter um destaque maior, ter um desenvolvimento maior. E mesmo com ele sendo protagonista, a gente tá tendo um desenvolvimento de outros lados também. A gente tá tendo um desenvolvimento melhor do Fujimi, um pouco da parceira dele e tudo mais. E pra mim, a questão de desenvolvimento tá sendo um outro ponto positivo nessa série. Porque eles estão trabalhando muito bem, estão conseguindo trabalhar aos poucos, não tá sendo algo corrido, forçado, é o que tá rolando naturalmente. Então, pelo menos nesse primeiro arco, nesses primeiros 12 episódios que eu assisti, o desenvolvimento dos personagens tá sendo muito bem feito. E pra finalizar, um outro ponto positivo é o quê? A dublagem, né? A dublagem da série, cara, ela tá muito boa. Eu já comentei disso outras vezes e vou comentar de novo. Tá muito boa a dublagem dessa série. A voz dos dubladores encaixou muito bem com outros personagens. Eu não cheguei a ver muitos episódios em japonês, acho que eu devo ter chegado a ver uns 3, 4 episódios em japonês. Então, pra mim, quando foi pra versão dublada, eu não senti praticamente nada. Pra mim, encaixou normalmente. A voz do Baku, cara, encaixou muito bem mesmo. Tá de parabéns os dubladores.
E pra mim, a dublagem da série é um outro ponto positivo que eu não poderia deixar de destacar, que tá sendo muito bem feita. A gente tá tendo muita galera boa por detrás, se eu não me engano o Danilo, o Gustavão estão por detrás desse processo da dublagem, cara, tá muito boa, a dublagem tá muito boa mesmo. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, deixa nos comentários se você tá acompanhando a exibição dos episódios do Kamen Rider Z, e se você quer conhecer a série, é só acessar o canal da Tokusatsu e conferir os 5 primeiros episódios dublados e tudo mais pra você ter as suas primeiras impressões sobre a série. E galera, é isso. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sininho e não esquece, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem, especialmente pro seu amigo que não conhece Kamen Rider Z. Então, galera, é isso. Muito obrigado e até a próxima.